expert em rejeição. Quem foi na Bíblia uma das personalidades mais rejeitadas que poderia nos ensinar sobre rejeição? Como eu sempre digo, tudo que está na Bíblia, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para contribuir conosco, para o nosso crescimento, para determinadas áreas da nossa vida, como espiritual, emocional, familiar, financeira, para a sua fé, até mesmo para a sua vida física, né? A sua vida material, sua vida de negócios, sua carreira, tanto carreira de negócios como carreira ministerial. Tudo precisa da bênção de Deus. Amém? E a Bíblia é um livro que nos acrescenta coisas importantes dentro do segmento da palavra, nos encaixa, coloca a nossa vida dentro dos princípios da palavra de Deus e com certeza toda pessoa que aplica os princípios da Bíblia à sua vida é abençoada, é próspera. Então esta é a proposta pela qual nós estamos aqui hoje. Eu não sei qual é a sua grande necessidade, mas talvez você entrou aqui nessa live, você veio hoje, porque você viu, né, que o nosso tema e foi curioso, está sendo curioso em saber o que é expert em rejeição. Como eu já falei, um expert é uma pessoa que é perita, que é uma pessoa experiente, que tem experiência, que tem conhecimento naquela respectiva área, né? Um expert é um profissional, é alguém que se qualificou, que conhece sobre determinado assunto, é alguém que a gente pode contratar, sem sombra de dúvidas, que vai nos ajudar. Mas não estamos falando de profissão, hoje a palavra não é sobre profissão, mas é sobre um sentimento, um dos sentimentos muito ruins, que é a rejeição. E nós vamos encontrar na Bíblia um grande homem de Deus que foi um expert em rejeição, porque passou por todo tipo de rejeição e ele é um mestre, ele é um perito em nos ensinar em como lidar com a rejeição. Então hoje nós vamos aprender sobre rejeição e quem é o expert em rejeição. Vamos aprender como lidar com a rejeição e quem foi esse personagem bíblico, né, que aprendeu a lidar. Ninguém foi mais rejeitado do que ele e, obviamente, quando falamos de a pessoa de maior rejeição na Bíblia, com certeza nós falaremos da pessoa nada menos, nada mais ou nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre Jesus. Ele foi e ainda é o mais rejeitado de todos os seres humanos e mesmo assim ele continua no coração dos seres humanos. Apesar de ter um grande número, um grande índice de rejeição, Jesus continua vivo nos corações. E quando a gente fala de rejeição, nós vamos entender que rejeição tem sido um dos grandes problemas na vida das pessoas, dos seres humanos, principalmente nessa geração. Apesar de que a rejeição já é algo que vem desde os primórdios da história. Desde o Antigo Testamento nós vamos ter personagens que foram rejeitados. O próprio Davi, que foi um grande rei, que todos têm Davi como uma grande referência, foi um homem muito rejeitado. Se você ler os Salmos de Davi, você vai descobrir o quanto Davi foi rejeitado. Nós vamos encontrar outros personagens rejeitados na história, né? Moisés, que foi um grande libertador, foi um grande líder, foi rejeitado. Tem problemas sérios de rejeição. Se você ler a história de Moisés, você vai encontrar a rejeição na trilha, na caminhada
de Moisés. Se você ler a história de Daniel, tem rejeição. A história de Neemias, os grandes líderes, tem rejeição. A história de... Quem mais? Vamos ver um outro personagem da Bíblia, José. Quando se fala de José, quantos níveis elevados de rejeição José sofreu. Então, a rejeição existe dentro da família, existe em todos os segmentos da sociedade, existe no trabalho, no setor de trabalho, tem rejeição por parte dos pais, muitas vezes em relação aos filhos, tem rejeição do marido para com a esposa, tem rejeição da mulher para com o marido, tem rejeição dos filhos para com os pais, existe rejeição em todos os segmentos. Rejeição no setor de trabalho, rejeição entre amigos, entre pessoas, entre clãs em uma sociedade, né? Hoje nós temos, o mundo está dividido em classes, em grupos étnicos. Quando a sociedade divide pessoas, divide em grupos, divide os seres humanos em grupos, quando o ser humano está dividido em grupo, é rejeição. Né? Hoje nós temos grupos étnicos divididos em vários setores. Isso o que é? É discriminação. Discriminação não é nada mais do que rejeição. Então a rejeição hoje é uma realidade em todos os segmentos da sociedade, da nossa geração, do nosso século. Se você vai para a internet, para as redes sociais, hoje você encontra rejeição. Sim ou não? Tem rejeição. Você vai no Facebook, tem rejeição. No Instagram, tem rejeição. No LinkedIn, tem rejeição. No TikTok, tem rejeição. No Twitter, tem rejeição. Enfim, em todas as plataformas hoje tem rejeição. Tem rejeição no YouTube. Tem gente que aprova, tem gente que não aprova, tem rejeição de ideias, tem gente que aprova a sua ideia, tem gente que não aprova. Então a rejeição está no contexto da sociedade atual e a rejeição está muito impregnada na alma e às vezes na mente das pessoas. A rejeição está na ideologia, a rejeição está na mensagem. Tem gente que prega, até mesmo no evangelho tem rejeição. Tem rejeição na igreja, por que não? Tem pessoas que são aceitas, outros não. Igrejas que fazem seus grupinhos. Então a rejeição está muito em evidência na nossa sociedade. Agora, o que vamos fazer? Como lidar com isso? Então a palavra de hoje é como você lida com a rejeição. Porque você não pode impedir que as pessoas te rejeitem. Você não pode impedir que as pessoas rejeitem a tua história, rejeitem a tua mensagem. Você não pode impedir que as pessoas rejeitem você. Agora, você pode impedir que a rejeição e que a forma como as pessoas tratam você atinja o seu coração. Você pode permitir ou não que o que as pessoas pensam sobre você atinja você. Eu sempre digo isso para as pessoas, cuidado, porque o que as pessoas pensam sobre nós não nos interessa muito. Isso é problema delas. Então, não permita que o que as pessoas avaliem, a forma como as pessoas avaliam você, se for de uma forma negativa, entre em seu coração e machuque você. Então, como eu falei, o personagem, o expert em rejeição que nós vamos falar hoje é Jesus. Ninguém mais do que Jesus foi rejeitado. A Bíblia diz aqui, olha, vamos ler, vamos começar já a palavra. Isaías 5:3, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. Olha, que palavra tremenda de Isaías. Então, Isaías está dizendo que Jesus, está falando aqui sobre a figura de Jesus, o Mestre, está dizendo que era o homem mais desprezado, mais rejeitado de todos os seres humanos. Então, Jesus é aquele que é mais rejeitado. Por isso que eu estou falando de alguém, a nossa tônica hoje é o expert em rejeição, Jesus. Então Jesus, segundo o profeta Isaías, é o ser mais rejeitado de todos os homens. E é homem de dores, que sabe o que é padecer, e uma pessoa de quem os homens escondem o rosto. O que é a palavra esconder o rosto? Ter vergonha. Não sei se você já andou com alguém que tem vergonha de você, ou que em algum momento teve vergonha de você. Teve vergonha de te apresentar para os seus amigos, de te apresentar para outras pessoas. Tem gente assim, e ainda dizem que são nossos amigos, mas que tem vergonha de andar conosco ou de nos apresentar para os outros. É sobre isso que Isaías está dizendo. As pessoas, está dizendo, é alguém de quem os homens viram o rosto, escondem o rosto. Não é porque tem vergonha de Jesus, não, porque tem vergonha da pessoa de Jesus. Se sentem envergonhados diante dos outros por serem talvez os seguidores de Jesus ou por terem Jesus como seu Senhor e seu amigo. E ele diz, era o mais desprezado e dele ninguém fez caso. Alguém já não fez caso de você? Você se julga uma pessoa muito importante, muito necessária, mas alguém olha para você e diz, você não vale nada, porque na mente da pessoa, ele nos julga e acha que nós não temos valor nenhum. E eu não estou falando de valor monetário, mas eu estou falando de valor pessoal, de valor como ser humano. As pessoas, segundo o profeta Isaías, desprezaram Jesus e não fizeram caso dele, porque o julgavam como ser desprezível. O que é isso, se não rejeição? Então o maior expert, o maior experiente, aquele que sabe, aquele que foi experimentado na rejeição, foi o próprio Senhor Jesus. Para quê? Para mostrar para mim e para você, que se você está vivendo um momento de rejeição na sua vida, ou foi rejeitado, não sei por quem ou porquê, não se sinta o ser mais desprezível do planeta, porque o teu Senhor, o próprio Senhor Jesus, foi rejeitado, e como disse o profeta Isaías, o ser mais rejeitado da terra. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, a questão não é quem te rejeita, mas é como você lida com a rejeição. Então, a pergunta do Espírito de Deus para você hoje, de Deus para você hoje, usando a minha vida, como você lida com a rejeição? Você tem passado por rejeição? Eu falei aqui, em que circunstâncias nós somos rejeitados. Às vezes, as pessoas estão sendo rejeitadas pelo cônjuge. Eu conheço muitas mulheres rejeitadas pelos seus maridos. Quantos homens que deixaram sua esposa porque ficou doente, ou porque já não são mais jovens, já estão mais envelhecidas, podemos dizer assim. Então eles as trocam por outras, mais nova. Isso o que é? Se não rejeição.
Às vezes, você como um profissional, um trabalhador, está bem numa carreira, no seu trabalho, mas entra alguém mais novo do que você, talvez com um pouquinho mais de bagagem, de conhecimento, e você é trocado. O que é isso, senão rejeição? Agora eu estou aqui para dizer para você que isso é possível que aconteça com qualquer ser no planeta, desde que sejamos humanos. O próprio ser humano faz isso. O ser humano é o único ser, o único animal, que inclusive é chamado de racional, que pratica a rejeição e consciente, sem se importar com o resultado ou com o efeito colateral que causa na alma dos outros. O ser humano tem essa mania, né? Eu já conversei com alguém que estava acabando com o casamento, deixando um casamento de muitos anos e trocando por uma aventura, que me disse assim: olha, é porque eu mereço ser feliz. Eu preciso ser feliz. Aí eu perguntei: legal. Quer dizer então que para você ser feliz, vale causar a infelicidade de outros? E ele falou: como assim? Eu falei: por quê? Na sua suposta felicidade, nesse novo relacionamento, você está deixando para trás uma esposa ferida, machucada, sangrando emocionalmente. Você está deixando filhos chorando e sangrando por você. Aí você vai sair para ser feliz com uma aventura e deixando alguém chorando, sangrando. Quer dizer, você vai gerar uma suposta felicidade em detrimento da infelicidade, da dor dos outros? Você entendeu? É assim. As pessoas estão vivendo isso. Elas não pensam. E eu não creio que Deus tenha que ferir alguém para gerar felicidade em outro. Não, nunca vai ser assim. Então o que Deus está trazendo para mim e para você hoje é: não permita, talvez você seja vítima hoje de rejeição. Eu estou trazendo o modelo mor, o mestre dos mestres, Jesus, que foi o maior rejeitado segundo o profeta Isaías. Alguém que as pessoas viram o rosto, homem de dor, de sofrimento. Só que às vezes nós nos julgamos os piores seres porque fomos avaliados negativamente pela vida dos outros. Deixa eu dizer algo para você. Rejeição. Quando alguém nos rejeita, não significa que somos seres rejeitáveis. Na grande maioria das vezes, quem nos rejeita é apenas a sua opinião, a sua avaliação do ponto de vista da sua própria alma. E 99% da atitude de rejeição daquela pessoa ou das pessoas que nos rejeitam são pessoas que têm uma raiz de rejeição na sua alma. Entende? Então nós estamos falando aqui do mais expert, do mais excelente em experiência em rejeição, que foi o próprio Senhor Jesus, para dizer para mim e para você que você não é melhor do que o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, o teu Redentor, o teu Messias foi rejeitado. E diz o texto que lemos de Isaías: o mais rejeitado de todos os homens, de quem os homens se envergonham e viram o rosto. Então, como é que você lida com a rejeição?
Se você está vivendo essa experiência hoje na sua vida, quero dizer aqui para você, não permita que a rejeição se torne um algoz na sua alma, se torne um martelo na sua cabeça, te oprimindo, te condenando. Não se sinta o pior de todos, não se vitimize, não vá para o seu canto como um cachorro que levou pancada. Não! O teu Deus também foi rejeitado e continua sendo. Mas mesmo assim, Jesus continua operando e muito vivo no coração das pessoas, apesar da rejeição que ele sofre. Entende? Supere a rejeição. Como é que você lida com a rejeição? Agora, todas as vezes, ouça isso que eu quero dizer para você. Todas as vezes, ou na maioria das vezes, que nós recebemos rejeição em contrapartida, é porque nós buscamos a aprovação dos homens. Tem muita gente que está buscando a aprovação de outros, só que quando não caímos no conceito dos outros, eles nos reprovam. Então, na grande maioria das vezes, quando somos rejeitados, é porque nós temos buscado a aprovação das pessoas. Entende? E sempre que você busca a aprovação dos outros, quem busca a aprovação das pessoas, quase sempre vai encontrar a rejeição. Sabe por quê? Porque as pessoas não nos avaliam por aquilo que verdadeiramente somos ou pelo valor que representamos para elas, dado pelo nosso Deus. Agora, o que você tem que fazer? Ao invés de buscar a aprovação dos outros, buscar a aprovação do ser humano, busque a aprovação de Deus. Busque ser aprovado pelo seu Deus. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai te rejeitar. Porque Deus sabe o valor que você tem. Deus sabe o quanto você é precioso. Deus sabe o quanto você é valioso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não sabe o valor que uma coisa custa, vale. Eu tenho aqui uma caneca. Caneca da Atos 2. Bonita, né? Com a logomarca da Atos 2. De um lado e de outro. Ninguém sabe o valor dessa caneca se não pagou um preço por ela. Eu paguei um preço por ela. Aliás, foi meu filho que pagou. Pagou o preço por ela, para estar aqui. Para quem não deu um centavo, para quem não pagou o preço, não sabe o valor que custa. Aí qualquer um pode vir e dar uma avaliação, mostrar, isso aqui não significa nada, é apenas uma caneca, cai, quebra. A gente já teve canecas aqui dessas que já quebrou, outras que já veio o pregador aqui, olhou, gostou, disse, poxa, eu quero uma caneca dessa de presente, pode levar, não tem problema. Agora, quem sabe o valor é quem investiu. E o verdadeiro valor do ser humano, só quem sabe é o Criador dele. Só quem sabe o teu verdadeiro valor é o teu Criador. Amém? A pessoa que te rejeita não sabe o valor que você tem. Já ouviu aquela música? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor no seu complexo interior ou inferior, dizendo que não é ninguém. Aí ele diz, eu venho falar do valor que você tem, não quero cantar aqui toda a música, mas eu quero dizer para você o sentido. Porque quando Deus está em você, Ele sabe o valor.
Tem mulher que foi rejeitada pelo marido que trocou por outra, mas ele não sabe o valor que você tem. Só quem sabe o valor que você tem é Deus e você. Porque se você se valorizar, quanto você custa? Qual é o valor da sua alma? Qual é o valor da sua integridade? Qual é o valor do seu caráter? Qual é o valor da sua essência? Quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua essência? Quem é você? Então não se permita ser desvalorizado por alguém que não sabe o valor que você tem. Às vezes eu converso com pessoas, está triste por ali, que nem cachorro que apanhou. Pergunto o que houve. Não, é porque fulano não me valoriza, é porque não sei o quê. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe o valor que você tem, que você representa, nunca te desvaloriza. Por isso que o salmista, no Salmo 113, diz assim: Deus levanta o desvalido do meio do monturo e o faz assentar como um príncipe na mesa com os príncipes. O que é monturo? É lixo. Então Deus pega o lixo do meio do lixo, o lixo que para seres humanos, para alguém, é lixo. Tira do meio do monturo, do meio do lixo, o recicla, o faz príncipe, o transforma, o muda e o faz assentar na mesa com príncipes. Quem é que faz isso? Só quem sabe o valor que temos. E Deus sabe o valor que você tem. Então nunca permita ser avaliado por outro ser finito, por outro ser almático, por outro ser problemático, por outro ser limitado, por outro ser que não tem visão absoluta, total do valor que verdadeiramente temos. Faz sentido isso aí para você? Escreve aí no chat. Diga, faz muito sentido. Eu creio. Jesus foi o ser mais rejeitado, mas mesmo assim continuou com o seu propósito. Continuou com a sua missão. Quem parou Jesus? Só o Pai. Diabo não parou. Sinédrio não parou. O farisaísmo não parou. Os escribas não o pararam. Os saduceus não o pararam. Os judeus não o pararam. Os romanos não o pararam. Ele cumpriu o seu propósito. Entrou onde não era aceito. E o Isaías fala aqui, que nós lemos o texto. Então preste atenção. Normalmente a rejeição é uma ferida que está na alma de pessoas. Pessoas não curadas têm uma ferida de rejeição, e quem tem uma ferida de rejeição vai rejeitar. Simples assim. Então entenda isso. Todas as vezes que você estiver em grupos ou com pessoas que te rejeitam, não aceite. Rejeição é apenas uma opinião, ou rejeição é apenas o veneno que está na alma de alguém. Rejeição é apenas amargura, ressentimento da alma de outros. Rejeição é apenas a deficiência emocional de outros seres finitos, amargurados e ressentidos. Entende? E na grande maioria das vezes, pessoas que não conquistaram absolutamente nada em sua vida. Então você tem a oportunidade de mudar sua história. Não aceite rejeição. Quem te rejeita não sabe o valor real que você tem, que você representa. Amém?
Outra coisa, como nós vimos aqui, Jesus é o expert em lidar com a rejeição. Então preste atenção. Durante todo o ministério público de Jesus, ele teve que aprender a lidar com a rejeição. Durante todo o seu ministério público, Jesus teve que lidar com a rejeição. Ele aprendeu a lidar com a rejeição. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 11. Vamos aprender aqui. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas Jesus está dizendo aqui, João está dizendo que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. São aqueles que creem no seu nome. Então, Jesus sabia lidar com a rejeição. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não aceitou. Você já tentou ajudar alguém que não te aceita, não aceita a sua mensagem, não aceita a sua pessoa, não aceita a sua opinião, o seu conselho, a sua proposta? Jesus veio para os seus, os judeus, mas eles não aceitaram. Então Jesus sabe como lidar com feedbacks negativos. Como é que você lida com feedbacks negativos? Ou você é aquele tipo que quando recebe um não, você murcha? Hã? Como é que você lida com os nãos? Deixa eu te dizer, todas as vezes que você sair de casa, seja para pregar o evangelho para alguém, seja para vender o seu produto, seja para o que for, a primeira palavra que você vai receber provavelmente vai ser não. Então nãos você já tem, só que você não está em busca do não, você está em busca do sim. Não é assim que funciona? Codifique sua mente para isso. Busque o sim. Então Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Você quer maior rejeição do que isso? Você vem como resposta, você vem como proposta, você vem como a solução, você é a solução. E quando você se apresenta, quem tem necessidade de você, quem precisa de você diz não, não quero não, muito obrigado, pode ir, não te conheço, não sei quem é você. E isso a gente está vivendo. Jesus viveu, era o ministério de Jesus, vir para buscar o seu povo, os judeus. E eles disseram não. Eu conheço líderes que estão frustrados porque receberam não. Não pare, não desista, vá em frente. O não pode ser o que paralisa você. Vai em busca do sim. Quando Deus te levanta para prosseguir, não para parar. Você não é um ser terreno 100%. A tua matéria é, o teu corpo é, e a tua alma também. Mas o teu espírito é eterno e é celestial. Então, a proposta original de Deus em Cristo Jesus para o povo, para a humanidade, foi rejeitada. Foi rejeitada por aqueles que eram os merecedores, mas eles não entenderam assim. Que era o povo de Israel. Então o projeto de Deus era resgatar, e usando a pessoa de Jesus. Mas eles não entenderam. Mas graças a Deus, porque foi através da rejeição do povo judeu que eu e você, gentios, tivemos o privilégio e o direito
de sermos salvos pela graça de Deus. A graça foi graças à rejeição dos judeus. Aí a salvação se estendeu para todos. Então vamos entender isso. Vamos atentar para isso. Então aprenda uma lição aqui. Qual a lição? Primeiro, tem gente que vai nos rejeitar. Não rejeitaram Jesus? Mas tem gente que vai nos receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Eu e você. Então tem gente que vai te rejeitar. Vai rejeitar a tua proposta, a tua mensagem, a tua pessoa. Eu sempre digo que tem gente que não gosta da sua voz, que não vai gostar da sua voz, não vai gostar do seu jeito, não vai gostar da sua forma de vestir-se, não vai gostar da sua maneira de tratar, de sorrir. Tem gente que não gosta do seu sorriso. Teu sorriso incomoda as pessoas. Entende? Tem gente que vai chamar de absurdo. Tem gente que vai dizer, você não é legal, não gosto de você, meu santo não bateu. Você já viu alguém? Meu santo não bateu com você, já viu isso? Hã? Você já ouviu alguém dizendo assim, meu santo não bateu com fulano? Qual o santo que tem em você? Porque se o teu santo é o santo dos santos, o Senhor dos senhores, aí realmente, se o outro santo que está na vida da pessoa não é o santo dos santos, aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Né? Mas tem gente que vai dizer, ó, teu santo não bateu com o meu não bateu com o seu. Esse é o ser humano. E normalmente, as pessoas que nos rejeitam, elas se julgam superior a nós, melhores do que nós, mais santas do que nós. Entendeu? É assim. Então tem gente que vai te rejeitar, mas tem gente que vai te receber. Eu sempre digo para as pessoas, para uns, preste atenção, para uns você não vale nada. Mas para outros, em outros lugares, alguém vai dizer quando você chegar, olha, você é a resposta das minhas orações. Nós estávamos orando por você, por alguém como você. Entendeu? Faz sentido isso? Já ouviu aquele ditado que há sempre um sapato velho para um pé que está com frio? É assim. Já viu as mulheres que são rejeitadas pelos maridos e depois se casam de novo? Porque alguém olhou para ela, aquele marido com problema na sua alma, com mau caratismo, olhou e disse assim, essa mulher não serve mais para mim. Aí veio outro e diz, era tudo que eu queria. O sujeito deixou a minha vez. Não estou incentivando ninguém a fazer isso não. Mas estou dizendo que é assim. Porque quem é doente na alma, que rejeita, não consegue ver o valor dos outros. Então preste atenção. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Teve judeu que falou assim, não queremos ele como Messias. Mas
Os gentios que estavam todos cheios de pecado e condenados falaram: nós queremos você como gentios. Que nem aquela mulher, a Madalena, que chorava, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois pegou o seu cabelo e enxugou. Para o sujeito que convidou Jesus, que era o Simão, um ex-leproso que Jesus havia curado, e o cara deveria ter muita gratidão no seu coração. Ofereceu um almoço para Jesus, mas não honrou. Ainda julgou a mulher, disse: se esse realmente fosse... Julgou a mulher e julgou o Senhor Jesus. Porque ele disse: se esse cara realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Aí Jesus fala assim: ô Simão, por que você está julgando essa mulher na sua consciência? Quando eu entrei aqui, você não colocou água para lavar meus pés, para lavar minhas mãos? Você não me beijou, você não me ungiu com óleo, que era costume de quem está recebendo uma visita importante na sua casa, ter um servo na porta da casa para lavar os pés do convidado, enxugá-los, ungi-los e dar um beijo de saudação, um ósculo santo. Aí o Senhor diz: essa mulher não para de fazer isso comigo. Sabe por quê? Jesus fala para ele: sabe por quê? Por causa da diferença, amigo. A quem muito se perdoa, muito se ama. Eu perdoei muita coisa errada na vida dessa mulher. E é por isso que ela está se derretendo em amor por mim. Entende? Gratidão. Então, rejeição nós vamos ter. Está no caminho de todo mundo. Tem gente que vai nos repudiar, mas tem gente que vai nos receber, vai nos querer. Então, os filhos de Israel rejeitaram Jesus, mas outros, os gentios, o receberam como Messias de Israel, o Salvador. Então presta atenção. Escreve aí no seu chat aí: quem tem raiz de rejeição na sua alma, acredita que nunca será suficiente para ninguém e nem para ele mesmo. É por isso que as pessoas têm rejeição. Você entendeu? Quem tem raiz de rejeição em sua alma é porque ela acredita que nunca será suficiente, nem para os outros e nem para ela. Porque a rejeição tira essas coisas. Olha aqui. Marcos 8:58. Palavra de Jesus. Olha o que aconteceu. É isso aí, Fabiola. Marcos 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Já pegaram em pedras para atacar em você? Pelo que você fala, pelo que você diz, pela sua mensagem, pela sua proposta? Se ainda não fizeram, então você é um privilegiado. Por isso que nós estamos falando do expert em rejeição. Jesus. Começa a pregar, começa a falar de coisas importantes. Começa a dizer quem ele era. Começa a trazer a mensagem que mudaria a vida de todos. A galera pega em pedra e diz: vamos apedrejar esse cara porque está falando besteira, nós não queremos ele. Então preste atenção, com você não é diferente. Se você tem uma mensagem para a sua geração, uma mensagem para mudar as pessoas, uma mensagem que não uma mensagem que julga. Porque tem gente que merece ser apedrejado porque a sua mensagem é de julgamento. Espero que não seja o seu caso. Apedrejado mesmo porque está pregando besteira. Tem uma mensagem de julgamento aos outros. Ao invés de pregar o perdão, a cura, a libertação, está pregando julgamento. Coisa que é para Deus fazer, não para ele. Você sabia disso? Que tem gente que está fazendo o papel de Deus, já está julgando e condenando o ser humano? Nas suas mensagens, nas suas palavras. E não é o nosso papel?
Quem vai julgar? O justo juiz. Eu não sou juiz, nem você. E mesmo que fôssemos juízes terrenos, não nos competiria o julgamento de vida espiritual, da eternidade de alguém. Entendeu? Você não tem autoridade para julgar a vida de ninguém. Mas tem gente que vai rejeitar você e vai pegar em pedras. Pode não ser literal, mas eu estou falando aqui metaforicamente. A pedra da rejeição, porque não vai aceitar a tua mensagem. Porque a tua mensagem confronta o tipo de vida que ela leva. Porque a tua mensagem toca lá no fundo da alma e gera nela um desconforto. Porque ela vive o que você está falando. Então, queridos, a rejeição vai sempre existir, inclusive com pedras. Então se prepare para as pedradas, se a tua palavra é verdadeira, se o teu chamado é legítimo. Agora preste atenção. Repetir aqui, para você escrever aí no seu chat. Quem busca somente a aprovação e quem busca somente a atenção vai sempre andar frustrado. Sabe por quê? Porque a rejeição vem sempre antes destas coisas. Então quem busca sempre atenção, quem busca sempre aprovação, sempre vai andar frustrado, porque a rejeição vem sempre antes dessas coisas que a gente busca. A primeira coisa que você vai encontrar é rejeição, amigo. Seja para o que for. Marcos 8,31 diz: então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse estas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Todos começaram a murmurar e a questionar com ele. Então preste atenção, rejeição vai estar, as pessoas vão rejeitar a sua mensagem, vão rejeitar a sua visão, vão rejeitar a sua proposta. Por isso que temos que entender que o expert foi Jesus. Quando Jesus, em Mateus 13:53, quando Jesus terminou de contar estas ilustrações, voltou para a sua cidade onde morava, lá em Nazaré, da Galileia. E lá ensinava na sinagoga, deixando todos admirados com a sua sabedoria e seus milagres. Mesmo falando palavras de sabedoria e operando milagres. Olha o que o 55 diz. Eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, que é uma versão que eu gosto muito. Diz assim: como é possível isto? Isso as pessoas vendo a sabedoria e os milagres. Como é possível isto? Exclamava o povo. Ele é apenas o filho de um carpinteiro e nós o conhecemos muito bem. Conhecemos Maria, sua mãe. Conhecemos seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. 56. Conhecemos suas irmãs. Elas todas moram aqui. Como é que ele pode ser tão importante? E ficavam com raiva dele. E então Jesus lhes disse: um profeta não pode ser privilegiado, prestigiado em toda parte, principalmente na sua cidade, na sua própria terra, entre o seu próprio povo. Ele é rejeitado. Está reclamando de rejeição? As pessoas ouviam a sabedoria de Jesus, viam os milagres e diziam: como é que pode? Conhecemos a família dele, a mãe e os irmãos. Em outras palavras, ele não pode fazer o que está fazendo. As pessoas nos rejeitam pelo que nós fazemos. Rejeitaram Jesus pelas curas. Rejeitaram Jesus pelos milagres. Rejeitaram Jesus pelas bênçãos. Rejeitaram Jesus pelas palavras libertadoras e de sabedoria que ele trouxe. As pessoas nos rejeitam por menos. Entendeu?
Pelo que as pessoas te rejeitam? Hã? Escreve aí. Você é vítima de algum tipo de preconceito? De discriminação? De rejeição? Qual é o argumento que as pessoas usam para não aceitar você? Então preste atenção aqui. A rejeição pode fazer uma pessoa mais forte ou pode tornar uma pessoa mais depressiva. Tudo depende de como você vai reagir. Rejeição pode te tornar mais forte ou terrivelmente depressivo. Depende de como você reage. Pegue a rejeição, use-a como combustível para continuar na sua visão, no seu propósito, nos seus objetivos, na sua fé. Não para te deprimir, para fazer com que ela tenha um efeito colateral contrário, que internalize em você e gere em você uma depreciação interna, uma autodepreciação. Entende? E você mesmo se rejeite. Se alguém disse não para você, o problema é dela. Se alguém disse que você não tem proposta para ela, que o que você tem, o que você sabe não interessa a ela, o problema é dela. Você acredita no teu chamado, acredita em quem você é, acredita na sua proposta, acredita nos seus valores, é o que importa. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, afina com Deus, alinha com Deus, conecta com Deus. Porque quando você está conectado com Deus, você sabe o valor que você tem. Entende? É a música lá, quero que valorize o que você tem. Que aí, sabe o que acontece? Ninguém, palavra de ser humano nenhum nesse planeta, seja de quem for, tem poder suficiente para diminuir você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em seu favor, a palavra de Deus para você é: você tem valor. Quem te criou sabe o valor que você tem. Entende? Você já viu aquele ditado que dizem que o filhinho da coruja é o mais feio? É mais feio para os outros animais, mas para a coruja é o mais lindo. Alguém pode te depreciar como ser humano, mas o teu Criador, o teu Deus não, porque Ele sabe qual é o valor que você tem. Ele sabe quem é você. Entende? Então, tudo vai depender de você. Agora, eu quero encerrar com essa palavra aqui. Escreve aí no chat. Sempre espere rejeição de pessoas rejeitadas. Sempre espere rejeição de pessoas frustradas. Sempre espere rejeição de pessoas amarguradas. Sempre espere rejeição de pessoas feridas. Sempre espere rejeição de críticos. Sempre espere rejeição de pessoas fracassadas. Quem sabe quem é, quem conhece o seu valor, jamais terá alguém transformando-a naquilo que eles querem. Quando você não sabe ou esqueceu quem você é, você pode ter a absoluta certeza de que alguém vai querer te transformar naquilo que elas quiserem, o que ela quiser. Faz sentido isso aí? Então,
aprenda com o mestre dos mestres, com o maior expert em rejeição, o teu Senhor e o teu Salvador, Jesus.